Questão número 6, na análise de 3,75 gramas do composto orgânico CXHYOW, encontrou-se 1,8 gramas de carbono, 6 vezes 10 a 22 átomos de oxigênio e o hidrogênio que a gente está sem informação. Sendo que 0,75 mol desse composto pesa exatamente 112,5 gramas e pede a fórmula molecular. A partir desse último dado, a gente já consegue pegar direto e calcular a massa molar, porque se 0,75 é proporcional a 112,5, 1 mol vai ser proporcional a X. A gente encontra esse X, que vai ser a massa molecular, 150 gramas a cada mol, que a gente vai usar lá no final da questão. A partir dos dados da composição da amostra, a gente consegue perceber que, como nosso objetivo é chegar na fórmula mínima e a fórmula mínima ela tem que ser em mol, a gente vai precisar passar 1,8 gramas para mol e os 6 vezes 10 a 22 átomos para mol. Só que o que acontece? A gente não tem informação do hidrogênio. Então, como a gente não tem informação do hidrogênio, a gente vai precisar passar, antes de tudo, todo mundo para massa, para fazer a diferença desse 3,75 e assim descobrir também qual é a proporção, né, qual é a massa relativa, respectiva ao hidrogênio, e aí a gente vai ter as informações dos 3 elementos que compõem essa substância. 1,8 gramas é o dado em massa. Vamos primeiro passar todo mundo para massa para a gente fazer a diferença do hidrogênio. 6 vezes 10 a 22 átomos, vou escrever aqui pequenininho. Nossa proporção geral é 6 vezes 10 a 23 átomos, é o proporcional a 1 mol. Como a gente tem 6 vezes 10 a 22 átomos, esse Y é exatamente 0,1 mol. Então, o proporcional 0,1 mol, como a gente sabe que o oxigênio é 16, então a cada 1 mol do oxigênio tem 16 gramas. Se a gente tem 0,1 mol, é porque a gente tem 1,6 gramas. E então, conseguimos achar a quantidade de hidrogênio, porque 1,6 mais 1,8 mais a quantidade de hidrogênio tem que dar os 3,75 gramas do total da amostra. Então, a gente faz esse somatório aqui, faz a diferença e descobre que a quantidade que a gente tem de hidrogênio é de 0,35 gramas. Agora ficou igual um exercício de fórmulas normal. A gente tem proporções de massa e a gente quer proporções de mol. Então, para passar mol para massa, divide todo mundo pela sua massa molar. Então, vai ficar carbono divididos por 12. O oxigênio, a gente já fez esse cálculo, a gente já descobriu que aqui tem 0,1 mol. E o hidrogênio vai ser dividido por 1, que é a massa dele. Chegamos aos dados que 1,8 divididos por 12 deu 0,15, 0,1 mol do oxigênio e 0,35 divididos por 1 deu 0,35. Como a gente já tem as proporções em mol, agora o nosso trabalho é converter isso para valores inteiros, porque a proporção já é C 0,15. Ó, vou colocar o hidrogênio antes para a gente colocar na ordem certinha da fórmula molecular dos compostos orgânicos, 0,35 e o oxigênio 0,1. Não são valores inteiros. Pela matemática, para a gente converter para valores inteiros, a gente pode dividir pelo menor. Menor é o 0,1 e aí a gente tem nosso primeiro inteiro. Dividir por 0,1, dividir por 0,1, dividir por 0,1. Aqui deu 1,5, aqui deu 1 e aqui deu 3,5. Ainda assim não chegamos aos valores inteiros, mas a gente chega no valor que a gente consegue converter rapidinho para o inteiro. Hidrogênio 3,5 e oxigênio 1. 1,5 e 3,5, o que a gente pode fazer?
multiplica todo mundo aqui por 2, que aí os 0,5 vão embora. Ficou C3H7 oxigênio 2. Essa é fechada a fórmula mínima. A gente ainda quer a fórmula molecular. Para achar a fórmula molecular, vamos calcular qual é a massa mínima que está presente nesse pedacinho exclusivo. Então, 3 vezes 12, que é a massa do carbono, 7 do hidrogênio, 2 vezes 16, que é a massa do oxigênio, e isso tudo aí vai somar, juro por Deus, 75 gramas, que é a massa desse pedacinho só. O que a gente tem que analisar? Olha lá o primeiro dado que a gente pegou. 150 gramas é o valor proporcional a 1 mol. E esse pedacinho tem 75 gramas. Então, para ter o valor proporcional a 1 mol, isso daqui tem que ser 2 vezes. A gente precisa de 2 vezes esse pedacinho daqui. Então, novamente, pega esse 2, multiplica por todo mundo para a gente fechar a nossa fórmula molecular. Fórmula molecular, então, vai ficar C6H14O4, nossa resposta final. Certão? Vamos lá, até a próxima.